Oi, gente, seja bem-vinda a mais um episódio do meu podcast e eu sou a Raíssa Alícia. E hoje a gente conta com uma convidada extremamente especial, que é hipnoterapeuta. Ju, muito obrigada por ter aceitado bater esse papo comigo. Seja muito bem-vinda, fique à vontade e conta pra gente como é que tudo isso aconteceu, como é que você começou essa jornada. Bom, essa jornada ela é um pouco extensa. A gente for começar lá de 2012, onde as coisas começaram a não dar certo, até eu chegar na hipnoterapia mesmo, foi uma caminhada longa. Fui procurar dinossauros. Como assim procurar dinossauros? A minha formação inicial foi ciências biológicas. Então, em Tudo a ver. 2012... Não, aqui, ó. Não, eu falo que a biologia ela foi um caminho muito lindo, porque eu estudei anatomia, fisiologia, então eu entendi como funciona o corpo humano e tudo mais para poder chegar até onde eu estou hoje, né? Mas em 2012 eu fui embora de Uberaba com a paleontologia em obra. E aí, quando eu voltei em 2013, eu não tinha mais um emprego e eu tinha que me reinventar. Para ir embora, eu exonerei do concurso público. Que bom. Que Então, decisão bacana, boa. eu tinha um cargo que não ia mudar com a minha formação, então eu resolvi aceitar a proposta e ir para trabalhar com a paleontologia. Só que quando eu voltei para Uberaba, eu não tinha mais, eu tinha um currículo muito bom para as empresas. Eu já não tinha mais um currículo que dava para acessar as empresas. Eu não queria mais trabalhar com obras. A biologia também já não era muito minha opção, que eu não queria mais estar ali naquele meio. E eu comecei a trabalhar em outras áreas. E aí começou a eu tive que descer para um salário muito mais baixo para poder começar de novo a subir. E aí deu muita coisa errada no meio do caminho, mas eu vou ser bem breve aqui. E aí agora em 2019 eu entrei numa uma empresa de contabilidade, um escritório de contabilidade. E Ah, aí 2019 foi ontem. foi ontem. E aí eu encontrei com uma amiga da época da prefeitura, do concurso público, que ela trabalhava com aromoterapia. E aí ela me falou sobre as terapias e tudo mais. Ela, Ju, você sempre gostou de se tratar com terapias. Por que você não trabalha com terapias? E naquela época minha mãe tinha crises intensas de enxaqueca. Eu falei, eu queria fazer ventosoterapia para ver se eu conseguia tratar minha irmã. E aí eu fui pesquisar as terapias e comecei. Identifiquei com a auriculoterapia. Eu sempre gostei muito do Theta Healing, que hoje eu falo. Não sei o que é isso. Que é isso? É uma técnica que eu tive contato com ela em 2015, mais ou menos, que tratava o emocional. E era uma técnica mais profunda. Hoje eu entendo que ela usa as bases da hipnose para tratar o emocional. Então, aí naquela época eu quis fazer o curso de Theta Healing para justamente olhar para as causas emocionais. Nessa época eu achei que eu era um polvo, que eu podia abraçar os problemas de todo mundo. Então, eu fiz o curso de auriculoterapia, eu fiz o curso de Theta Healing e eu fiz o curso de quiropraxia japonesa. Muito bom, Só que eu inclusive. descobri nessa época que eu não era um polvo. É, que aí vai muita coisa, né? Não precisa disso tudo. Você tem que ter um foco, né? E aí eu descobri que olhar pro emocional era a chave de tudo. Porque em 2021 eu tive uma última crise de ansiedade que me levou pro pronto-socorro. E os refluxos que eu tinha nunca eram pegos em exames, então era tudo emocional. E eu sempre tive problema de estômago desde a infância. Então, desde os 13 anos eu tinha já dores recorrentes no estômago. E nunca achava o que era a causa real.
E aí, nessa última crise que eu dei de ansiedade, eu fui parar no pronto-socorro. E nessa minha ida pro pronto-socorro, eu fui encaminhada pro médico. Ela falou, ó, você tá aí com crise de ansiedade e o refluxo tá muito atacado, por isso você tá sentindo dor no peito e tudo mais. E aí, os médicos queriam me operar, porque todos os meus exames deram alterados. Deu gastrite, deu refluxo, deu pólipos no estômago por conta da gastrite. E aí o médico, eu procurei a segunda opinião. O médico falou assim pra mim, muda de vida que você vai conseguir controlar isso. A cirurgia não vai resolver o seu refluxo. E aí foi onde eu comecei a olhar mais pro meu emocional. Eu utilizei o curso de Theta Healing para me tratar antes de pôr isso em prática com as pessoas. Eu me fechei e me cuidei, mudei de emprego, foi aonde eu comecei, eu já estava trabalhando com auriculoterapia pós horário de serviço. E aí então eu falei, agora eu vou fazer a minha transição de carreira. E aí eu fui fazer a transição de carreira e comecei os meus primeiros episódios com Theta Healing fora, como se diz, com outras pessoas. Tinha uma amiga que ela queria engravidar, já tinha 3 anos, estava tentando e não conseguia. E aí eu peguei e cheguei para ela e falei, ó, o médico falou que a próxima opção seria a FIV, né, fertilização in vitro. Vamos tentar olhar pro emocional, ver se tem alguma trava aí, alguma crença que tá te limitando, que não tá deixando você engravidar. Ela, vamos então, Juliana. E eu comecei a fazer trabalho Mas ela foi descrente ou... Não, ela tava se agarrando a tudo que tinha de opção É daquelas pra... pessoas assim que você fala assim, e tal religião vai te ajudar. Ela vai em todas. Pra poder ver qual que vai dar sucesso. Porque o sonho da vida dela era engravidar, era ser mãe. E aí, então, eu tratei ela com auriculoterapia e nós fizemos uma sessão de Theta Healing. E nessa sessão, a gente descobriu que ela tinha uma trava real. Que ela não podia ter filho, isso foi descobrindo com um processo ali, porque ela tinha que cuidar da irmã dela. Porque ela brigava muito com a irmã dela quando ela era criança, e aí ela tinha isso com ela, que ela não podia ter filhos porque precisava de... Ela tinha a obrigação de cuidar da irmã já, então se fosse outra pessoa já ia dar... Ela ia tomar o ocupar, espaço. ia ocupar o espaço dela. Então, nós ressignificamos isso, eu trouxe isso à consciência para ela e nós ressignificamos essa história. 2 meses depois ela estava grávida, o nenenzinho dela tá com 2 anos hoje. Nossa, foi rápido. Foi muito rápido. Porque ela já estava fazendo o tratamento e não tinha nada de errado com ela e nem com o marido dela. Aonde estava a trava? No emocional. E a partir desse momento, me startou a questão do olhar pro emocional. Eu queria trabalhar apenas com isso. A parte física, a parte da quiropraxia, já não estava fazendo tanto sentido mais. Eu gosto muito de ajudar as pessoas mesmo que estão travadas, com dor e tudo mais, mas já não fazia mais sentido. Mas a Kiro você ainda faz? Ou não? Muito raro. Entendi. São pouquíssimos atendimentos de quiro. São horários, assim, uma vez na semana. Quem precisar, não faço mais que isso. Porque É tão bom. exige muito do meu corpo. Então, assim, não que a hipnoterapia não exija, porque a gente acaba desgastando muita energia. Uhum. Mas a quiropraxia, ela pesa muito mais. Então, hoje em dia eu não divulgo e também atendo muito poucos as Assim, pessoas. quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. vai saber. Agora vão saber. Quem Mas, sabe, é isso. então, nessa época, eu comecei a buscar novas formas para trabalhar, não só o Theta Healing. Porque o Theta Healing, ele traz uma base muito filosófica, muito bonita ali por trás. A gente lembrar que a gente também é um pedacinho do amor de Deus que vive aqui na matéria. Então, que a gente, assim como... isso é a base do Theta Healing. Que a gente também consegue fazer a autocura porque nós somos descendentes dele, nós viemos direto, nós somos filhos direto dele. Então, tem todo esse processo aí. Não é bem com essas palavras, mas é isso aí. Então, eu tinha dificuldade, às vezes, de falar para as pessoas o que era o Theta Healing, porque vinha sempre uma
um pezinho atrás. Ah, isso aí parece muito voltado ao espiritismo, e não tem nada a ver. Na verdade, não tem mais a ver com a hipnose e a parte científica do que com tudo isso. Então, eu procurei a hipnoterapia, eu comecei a fazer os cursos de hipnoterapia, falei, será que isso vai dar certo? Será que eu vou realmente conseguir hipnotizar as pessoas? Porque eu sabia da hipnose, era a hipnose de palco, que todo mundo conhece. É aquela hipnose que as pessoas comem a cebola pensando que é uma maçã. Verdade, esse é o famoso. Esse é o famoso. E eu sempre fiquei pensando, gente, alguém podia fazer comigo, deve ser legal, né? Então, a hipnose de palco, ela funciona se a pessoa aceitar. Então, isso, e tudo aquilo que trabalha ali dentro do palco é porque a pessoa aceitou. É porque ela aceitou o comando, ela aceitou toda aquela sugestão ali naquele momento. E não são todas as pessoas que você vai ver que lá na plateia ele vai fazer um teste de susceptibilidade durante o processo vai escolher na plateia quem é mais fácil de hipnotizar para levar para o palco. Então, porque também levar uma pessoa que não vai aceitar, né? Não vai Não faz acontecer sentido, nada. é. Não vai acontecer nada. Uhum. Então, eu comecei, assim como todas as técnicas que eu fiz, eu testava às vezes em mim, quando dava. E quando não dava, eu testava na minha irmã. Aí veio a primeira prova, eu falei assim, eu preciso hipnotizar alguém. Eu preciso fazer o teste de colar os dedos, colar o pé. Vem cá. E eu chamei minha irmã. E aí o professor... A gente sempre tem umas cobaias, né? Que você fala assim, eu vou fazer tal coisa. Mas o quê? Só aceita. Só aceita. Ela, como se diz, ela sempre foi minha cobaia, então, assim, as enxaquecas dela, a gente foi tratando e elas desapareceram, literalmente. Ela não tem mais crise de enxaqueca. Às vezes vem uma dorzinha de cabeça, mas é coisa bem leve. Então, nesse dia, eu falei pra ela, falei assim, vem cá, eu preciso treinar. Aí ela, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou colar seus dedos. Ela, você tá louca? Vem cá, que isso vai ser real. E a hora que eu fiz, que eu vi que as minhas sugestões realmente colaram o dedo dela, funcionou, deu certo. Eu falei, isso funciona. Agora eu achei. Então, a hora que eu falei assim, agora vai descolar o seu dedo e vai colar o seu pé no chão. Ela não conseguia sair do lugar. E aí ela, Juliana, agora para de graça e me tira daqui. Então, eu comecei... como se fosse mágica mesmo, né? Só que na verdade é porque o seu cérebro aceita o comando. E ele aceita aquilo ali tão real, tão que ele não sai mesmo, você não consegue. Aí a hora que eu falo assim, agora, a hora que eu estalar os dedos, ou a hora que eu falar alguma palavra, você vai descongelar. E aí volta a funcionar. Então, eu comecei de novo a testar na minha irmã e ver que realmente a hipnose ia me ajudar nessa questão. E junto à hipnose veio a medicina germânica, que trata as emoções por trás das dores físicas, das doenças físicas. E eu falei, agora eu tô entendendo pro caminho que eu vou. Quem trabalha com hipnose clínica, geralmente é muito engessado, é muito cientificista. Então, trabalha só com aquele viés. Não olha para o ser humano como um todo, com a parte sistêmica, com a parte integral mesmo do ser. Ele trabalha só com aquela linhagem ali. Eu falei, isso aqui para mim não faz sentido. E aí eu comecei a integrar a medicina germânica e uma amiga minha me apresentou a hipnoconstelação. O que é a hipnoconstelação? O que é isso? É usar a hipnose, o transe hipnótico, como um veículo e usar a constelação familiar para resolver os problemas ali dentro. Então, nós usamos bases da hipnose, da constelação familiar, PNL, tudo ali abraçando. E aí sim eu descobri a metodologia da Juliana. Hoje em dia eu não consigo mais separar. Sim, tem viés de Theta Healing, tem de hipnose, tem de constelação familiar, tem de PNL. Então, a gente tem toda uma reprogramação voltada mesmo para o emocional das pessoas. E fica personalizado com cada caso.
de cada pessoa que precisa. Sim, não tem como ou fazer. chega a usar todos na mesma pessoa? Tem casos? Não. Não dá. Cada pessoa tem Não existe uma receita de bolo para tratamento. Porque cada caso... eu tô com crise de ansiedade, mas o problema que startou aquela crise de ansiedade para uma pessoa não é o mesmo que startou a crise de ansiedade para outra. Então, não é a mesma forma que eu vou tratar uma crise de ansiedade aqui e que eu vou tratar outra ali. Então, cada um é um ser único. Então, eu faço uma avaliação e eu desenho um plano de atendimento. Dentro daquele plano de atendimento, pode ser que ele saia fora e vá para outros lugares, como se diz, apareçam outros problemas antes de tratar o que realmente que era o que a pessoa estava querendo tratar ali. Juliane, para quem não conhece, como que você explicaria de uma forma simples o que é a terapia integrativa? Bom, hoje eu trabalho com várias técnicas ainda, que seria a hipnoterapia, a hipnoconstelação, a PNL e também a auriculoterapia. E todas essas, elas são integrativas, elas trabalham lado a lado com a medicina tradicional. Então, toda terapia integrativa, ela pode ser trabalhada junto. Ela é um alicerce, ela trabalha como um apoio da medicina tradicional. Então, ela não tem contraindicação e ela pode ser trabalhada ali junto. Que é o oposto da alternativa, que eu tinha te perguntado mais cedo, que você me falou qual que é a diferença. Mas aí você conta agora pro povo. Qual que é a diferença da terapia alternativa e integrativa? A terapia alternativa é quando a pessoa usa ela como alternativa ao tratamento médico. A terapia integrativa, ela vem junto com o tratamento médico. Então, a alternativa, a pessoa, às vezes, escolhe não tomar aquele remédio e fazer só o uso de chás. Então, isso é uma terapia alternativa. Integrativa, a gente trabalha o todo ao mesmo tempo. E aí, quem tem ainda medo, receio de hipnose, como é que você faz? Se a pessoa chega e fala assim, mas você vai me hipnotizar? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Você vai me hipnotizar e eu vou esquecer? Você vai fazer... O que você vai fazer comigo dentro do consultório? Assim, eu tô segura sozinha aqui com você? O que é isso? Chega muita gente ainda com essas questões, porque conhece a hipnose de palco. E acha que como a pessoa vai lá fazer micagem e tudo mais. Exatamente. Não vou lembrar de nada do que aconteceu aqui durante a sessão. Mas não é assim. O transe hipnótico é algo natural do nosso cérebro, é um processo natural do nosso cérebro. Ele acontece a cada 90 minutos, a gente entra num certo transe hipnótico. O nosso cérebro, ele entra naturalmente nisso. Principalmente quando a gente está com o celular na mão. Mentira. Sim, porque a cada 90 minutos você entra num estado de foco. E usando assim de uma forma bem sucinta, o transe hipnótico é foco e concentração. Quando você foca e concentra em alguma coisa. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, que você vai lá e entra dentro da tela da televisão e fica ali, focada ali, torcendo para as pessoas e às vezes se emociona com aquele filme, ali você está em transe hipnótico. Então, mas aí como é que faz com uma pessoa, por exemplo, igual o Diego, que tem TDAH? Você começa a conversar aqui, daqui a pouco ele já não tá prestando atenção. Então. Como é que faz? Eu acho que é complicado, não é? São pouquíssimas as pessoas que não conseguem ser hipnotizadas. Acho que no caso dele, por exemplo, ele ficaria focado nesse momento. Se ele quiser, sim. Basta ele querer para aceitar os comandos. Para fazer a pessoa entrar em transe dentro de um consultório, dentro da clínica, nós fazemos um relaxamento progressivo. Então, não é nada extraordinário que vai... Então, nós fazemos o relaxamento progressivo e temos algumas etapas a ser cumpridas. Então, um relaxamento progressivo, uma meditação guiada, mais ou menos, muito mais rápida do que uma meditação seria,
Então, naquele momento ali, a hora que ele começa a aceitar os meus comandos e a prestar atenção no que eu estou falando, ele já começa a entrar nesse processo de transe. Então, é muito mais simples do que o TDAH, tudo isso não atrapalha. A não ser algumas pessoas que têm realmente alguma condição neurológica mais avançada. Então, eu tive uma paciente que ela perguntou se eu atenderia a filha dela que tem síndrome de Down. Só que ela tem outras síndromes juntas e ela não fala. Então, eu precisaria de alguém do meu lado para poder fazer o tratamento com ela. Aí E é mais aí complicado. fica mais complicado. Então, nesse caso, não. Então, alguns processos aí a gente tem que ponderar. Mas qualquer pessoa pode sim ser hipnotizada, basta ela querer. Se ela não quiser, aí a gente não consegue fazer nada. É o que eu costumo dizer dentro da clínica. O processo terapêutico, ele depende muito mais do paciente do que do terapeuta. Porque se o paciente não quiser, o terapeuta não consegue conduzir ali, ressignificar toda a história ou desprogramar traumas e crenças e tudo mais. Então, depende muito do paciente. Mas já aconteceu de, tipo assim, alguém chegar e falar que quer fazer, mas não consegue concentrar, não consegue focar, não consegue entrar em transe? Já tive pessoas que eu tive um pouco mais de dificuldade. Porque às vezes a pessoa quer fazer, mas ela não tá realmente querendo fazer. Ela quer, mas. Entendeu? Ela quer, mas não quer. Então, todo problema, ele tem um benefício oculto por trás. E às vezes a pessoa não está disposta a pagar o preço para se libertar daquela dor, daquele problema. Então aí já aconteceu. Já aconteceu. Teve uma paciente que falou que queria esquecer o namorado, queria seguir em frente. E aí no momento que eu tava fazendo esse processo, ela levantou da maca e falou brava que não queria mais aquilo. Uai. E simplesmente não aconteceu. Então, ela não estava disposta a pagar o preço. Ela queria, mas no Não meio era do bem processo ela falou assim: assim. não, eu acho que eu não. Eu acho que eu ainda quero sim lembrar dele. Eu acho que eu ainda não tô pronta pra me soltar de tudo isso. Então, eu falei, você tá brava comigo? Ela, não, eu tô brava comigo, porque eu não quero isso. Gente, coitada. Eu fico com dó, porque. E assim, aparece pessoas de todas as formas. Tem gente que eu falo que vai lá pra tentar me enganar. Só que não é a mim que tá enganando a pessoa, porque não tá resolvendo, porque a Sabe o pessoa... que é o pior de tudo? A pessoa te paga pra te enganar. Exatamente. Mas sabe o que é bom? Você que tá recebendo. Né? Problema dela. E teve uma pessoa que, na última sessão, eu peguei, virei pra essa pessoa e falei assim, eu preciso que você se perdoe. É o que a gente tá tentando fazer desde a primeira sessão. Vamos fazer isso agora? Na última sessão, a pessoa se entregou Nossa. ao processo. Então, eu fez todo um processo no meio ali do tratamento e a pessoa não soltava. Ela fazia de conta que soltava, mas não soltava. Na sessão seguinte, estava a mesma coisa. Mas porque ela não queria. Aí, na última sessão, ela se perdoou. Ela falou, nossa, era isso que era pra me fazer? Eu falei, era justamente isso que eu tava tentando E às fazer. vezes é simples, né? Eu falo que eu sou tipo um lanterninha. Eu vou lá, encontro o problema, falo pra pessoa, falo assim, olha, agora você vai fazer assim, assim e assim. Mas não depende de mim fazer, depende da pessoa fazer, então. Uhum. E quais são, assim, as dores, bloqueios que mais chega, assim, mais comum? Que tá... Não em alta, né? Porque em alta... Ah, não, cada A gente época é não fala um. que problema tá em alta. Mas, assim, o mais comum, que realmente tem sempre o que mais aparece. O mais comum são pessoas que estão cansadas de tratamentos médicos que não dão resultados, que dão resultados momentâneos e logo voltam. Então, assim, crises de ansiedade, são pessoas que têm crises de enxaqueca
trato muito enxaqueca, mas no viés emocional por trás da enxaqueca. Então, já tratei até... Enxaqueca eu tinha muito na minha infância. Hoje em dia eu não tenho mais. Que bom. Acho que já tem uns 5 anos que eu não tenho crise de enxaqueca. Que bênção. Tão bom. Não sei o que aconteceu nesse processo, não. Não fiz tratamento, mas passou. Mas pode ter sido... Olhando pelo lado terapêutico, pode ser que você tenha resolvido a questão que estava desencadeando ela. Mas que questão que seria com 5 anos de idade? Entendeu? Sim. Eu não sei. Qual que era o meu problema com 5 anos de idade? Eu vou te trazer a visão Ah. da medicina tradicional, da medicina germânica. A visão da medicina germânica para a questão da enxaqueca é uma desvalorização intelectual. Então, pode ser que alguma coisa ali no meio, você se sentiu menos inteligente que alguém, pode ter acontecido Já logo... fez sentido, já pra fez mim. sentido? Já fez sentido, já. Já fez sentido Quando foi que parou? Ah, Porque aí eu fiz terapia. tá vendo? Tá Foi vendo? quando eu fiz terapia. Depois que eu fiz terapia, eu não sabia, né, que minha enxaqueca tinha a ver com isso, mas resolveu isso mesmo. E foi falado isso, que eu tinha isso. Mas eu não sabia, não. Descobri lá. A enxaqueca, ela tem um fundo emocional muito forte. Tanto que os pacientes que eu tratei com enxaqueca, a primeira, assim, que eu tratei com a auriculoterapia, a medicina germânica e a hipnose clínica, faz agora em setembro. 2 anos que ela não sente dor de cabeça. Aí, que bom. Então, ela veio pra mim pra tratar a enxaqueca com auriculoterapia. Aí eu falava pra ela se o emocional tá gritando, porque no dia que a gente começou a fazer a auriculoterapia, eu já descobri a fibromialgia. E eu falava... E a auriculoterapia, você trata a questão de uma dor que realmente, assim, não é emocional. Por exemplo, se eu tô com uma dor no... Tendinite que eu tenho. Tendinite. Aí você consegue. Consigo aliviar. A auriculoterapia, ela vem... Essa técnica que eu uso, que eu vou na contramão de tudo, né? Geralmente as pessoas usam da medicina tradicional chinesa e eu uso uma técnica diferente, que é a auriculoterapia neurofisiológica. Eles foram ativando pontinhos na orelha e tirando neuroimagens do cérebro. Então, a gente sabe a área específica que é ativada nesse momento. Então, a auriculoterapia, ela trata também o emocional. Ela trata a ansiedade. A gente tem pontos ali para tratar a questão de depressão. Tem vários pontos que a gente pode associar, tanto físicos quanto emocionais, para associar. Eu já vi gente falando que colocou um piercing num lugar específico da orelha e que acabou com a enxaqueca. Tem como? Não. Tem gente que realmente acredita nisso e faz sentido. Talvez é psicológico. Uhum. Então. Fala assim, furei aqui, vai sarar e sarou mesmo, realmente. Porque quando você fura o ponto, e geralmente aonde eles furam o ponto que eles furam, dentro da neurofisiológica é o ponto do intestino. Então, qual que é? Então, não é a cabeça. Não é o ponto da cabeça, é um ponto do intestino que eles furam. Eu queria saber disso antes. Eu teria falado pra todo mundo, é mentira. Estão te iludindo. Mas assim, a pessoa acredita tanto naquilo que faz sentido e aí o que importa? entra na força do pensamento ali, né? Porque quando você fura um ponto da auriculoterapia, você anula ele. Então, na verdade... Você não tá ativando, você tá simplesmente desativando aquele ponto. Ele não tem função nenhuma mais. Mas aí não tem como tratar e é isso aí. E é isso aí. Que bom! Justamente. Então, quando ela veio tratar com a auriculoterapia, ela não queria olhar para o emocional. Ela tinha medo, ela não sabia o que era a hipnose. Então, ela não queria entrar naquele viés. Só que eu, olhando para ela e conversando com ela, as emoções vinham, ela chorava. Então, ela, com 15 dias que nós começamos a fazer esse processo, ela descobriu o Crohn na vida dela. E aí, a doença de Crohn é onde o intestino, o organismo entende que o intestino é um impostor ali, que tem que combater o intestino. E aí ela... Tá escutando?
assim, falando isso em palavras, assim, bem fáceis de entender, né? Mas ela descobriu e tava com uma taxa alta já. Ela descobriu, tava com uma taxa de 583 o Crohn. Então, logo ia ter que fazer cirurgia. Ela começou a fazer o tratamento medicamentoso e deu pancreatite. Ah, que bom. Vai só piorando. Só foi melhorando. Eu falei pra ela, olha, 2 psicossomáticas e uma autoimune. Então, vamos olhar? Aí ela ainda relutou, ficou internada 15 dias, ela saiu e eu voltei. Eu ia na casa dela fazer auriculoterapia, conversava com ela. Isso foi em setembro de 2023. Eu consegui entrar com a hipnoterapia em novembro de 2023. Nossa. Então, eu vim tratando e conversando e trazendo a importância de olhar para o emocional. E aí, nós fizemos 5 sessões. E aí, em dezembro, ela repetiu os exames. Ela não tinha mais dor de cabeça desde agosto. Então, foi efetivo o tratamento com a auriculoterapia. Mas em dezembro ela repetiu os exames, caiu para 97 a taxa do Crohn. Nossa. E aí ela voltou a trabalhar em dezembro, outra pessoa, porque o serviço dela é muito desgastante. Ela é bancária, então tinha todo o processo emocional por trás. E aí, em março, ela repetiu os exames e não tinha nem vestígio do Crohn. Então, aí foi a primeira remissão total de uma doença, usando toda a técnica que eu já tinha conhecimento. E nesse processo, até hoje, os médicos querem saber aonde foi parar o Crohn. Porque ela não fez tratamento medicamentoso. Ela teve que parar lá na pancreatite. Nossa. E o tratamento é complicado. Nossa Senhora. Meu cunhado faz sofrimento. Agora ele tá fazendo um tratamento que diminui muito a imunidade dele. E assim, ele acha que ele vai morrer a qualquer momento de uma gripe, de um vento que vai passar, vai matar ele. Ele fica assim. As doenças autoimunes, elas vêm muito em cima disso. Por quê? É o emocional que controla tudo. Então, quando fica muito feliz, a doença vem. Fica muito triste, a doença vem. Então, quando a gente olha para a causa emocional, e o dela foi muito o momento onde aconteceu o evento mesmo que causou todo aquele problema, foi muito claro. Durante as sessões ficou muito claro. Tanto da enxaqueca, nós descobrimos o evento da enxaqueca. A fibromialgia, ela ficou ali entre 2 etapas ali, e o do Crohn. A gente conseguiu encontrar especificamente o que tinha acontecido ali. Então, nesse momento eu falei, agora é aqui que eu realmente quero focar. Que aí você vai ficando deslumbrada com isso, né? Que você fala assim, caramba, deu tanto resultado ali, agora eu quero saber mais, eu quero me aprofundar mais, né? Vai ficando sempre a mais. Sim. E aí dentro desse processo de a minha irmã ter enxaqueca, eu começar a trabalhar com a quiropraxia, com a auriculoterapia, eu desenvolvi o meu método para acabar com a enxaqueca em menos de 10 minutos. Então, eu tenho o meu protocolo de socorro para enxaqueca. E aí, eu tenho as opções de tratamento também para Em alguns meses, Juliana irá lançar Método Juliana para enxaqueca. Você poderá comprar já já. Pior que tem muita gente me perguntando, Juliana, mas como que é tão rápido assim? E é muito rápido mesmo. Tem até um vídeo lá no meu Instagram da menina falando sobre isso. É assim que o povo ganha muito dinheiro hoje em dia, vendendo os métodos. Tá bobeando aí, ó. Se fosse você, já começava já. Já teve gente me perguntando sobre o curso para usar todas as técnicas, integrar o meu método terapêutico mesmo, sabe? Não só o da enxaqueca, mas o meu método terapêutico no total. Porque a minha visão é totalmente diferente dos outros hipnoterapeutas. Tá vendo? Aí, ó, no futuro, Juliana dando aulas. Hã? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe esse projeto já não tá assim em desenvolvimento. E aí, assim, tem gente que procura também muito pra vida financeira, profissional. Sim, porque dentro da hipnoconstelação,
a gente olha muito para essa parte financeira também. Porque uma das premissas da constelação é que com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Quando você não tem resolvido dentro de você os pais, não que você resolva a relação fora, você tem que resolver dentro, não é fora. Então, quando você não resolve dentro de você, acontece todo esse desarranjo. Tem muita gente que não tem permissão para ganhar mais dinheiro que os pais. Isso é uma trava emocional, uma trava que já vem lá de trás. Então, quando a gente olha pro emocional, aí a pessoa começa a deslanchar. Começa a ver a vida de uma forma diferente. Então, sim, tem gente que procura para isso. E justamente por eu ter esse viés da constelação junto com a hipnose, que a gente acelera mais esse processo. Uhum. Nossa. Vou falar nada, não. Vou ficar quieta. Assim, eu não me lembro de não permitir que eu ganhe mais. Eu não me lembro disso. Então, mas assim, conscientemente, você não vai lembrar mesmo, não. Não me lembro. Tô revoltadíssima. Tem pessoas que falam assim pra mim, mas eu já resolvi isso, eu já fiz terapia, anos de terapia pra esse problema, eu já resolvi tudo isso, eu já fiz constelação pra isso, eu já constelei meu problema com meu pai, mas não entendo o que tá acontecendo. A hora que a gente senta lá e faz a regressão, chega num processo, no momento ali exato que aconteceu o problema, não tinha nada resolvido. Então, a gente tem que resolver com aquela criança, com aquele momento que você passou. Não adianta tentar generalizar, falar assim, agora você vai falar pra você mesmo que você perdoa, não sei o quê. Não adianta. Eu já tentei. Não deu certo. Tem que voltar lá naquele momento exato. Uma memória para ser de longo prazo, ela tem que ter uma emoção. E geralmente os traumas, eles são tem uma carga emocional muito grande. O Augusto Cury, ele fala sobre as janelas que ficam armazenadas, né? A gente passa por um processo, um trauma, e a gente registra aquele momento, as reações do nosso corpo, tudo que aconteceu ali naquele momento, daquele trauma, a gente armazena isso no nosso subconsciente. Porque aconteceu uma emoção e uma reação. Então, a gente armazena isso no nosso subconsciente. A hora que acontece qualquer coisa parecida, que seu corpo tem a mesma reação, aumenta mais uma camadinha naquele problema ali. Pra quê? Não precisava, né? Vai só armazenando mais uma informação naquela janelinha ali que estava arquivada. E quando você não resolve aquele problema, aquele primeiro problema que aconteceu, às vezes você resolve todos os outros que vieram depois. Mas aquele probleminha você não resolveu. E aí continua do mesmo jeito. Então, eu já tive paciente que startou pânico por causa de uma paçoca. Mentira. São várias histórias da clínica. Uma paçoca? Uma paçoca. Não é possível. O pai deu paçoca pros irmãos e negou pra ela. Por quê, tadinha? E aí ela armazenou aquela informação e todas as vezes que as outras pessoas tratavam ela de uma forma diferente e ela sentia aquela mesma reação no corpo, foi armazenando. Aí o que vai acontecendo? Vai caindo uma gotinha de água dentro do copo até que o copo transborda. Ela começou a ter crises de pânico por causa disso. E aí uma paçoca. A chefe dela me levou ela na clínica, ela me mandou mensagem, Ju, ela tá aqui em prantos, eu não sei o que eu faço com ela, eu preciso de acalmar ela. Falei, traz ela aqui na clínica pra mim. E aí ela trouxe ela pra clínica. A hora que eu consegui acalmar ela ali, a hora que a gente fez todo o processo, era a paçoca. Então, às vezes, são coisas pequenas que startam problemas gigantescos na vida adulta. Umas coisas bestas, né? Eu fico pensando, o que deve ser? Todos os meus problemas. Deve ser umas coisas tão bestas. Mas, não, você é chonga, você é burra, não tem lógica. Pra quê? Não. Tem gente que não liga pra nada e vive bem. Vive bem até certo ponto, viu?
Vive bem até certo ponto, porque a hora que o emocional começa a dar sinal, vem de uma vez. E muitas vezes essas pessoas que vivem tão bem, então, é porque vão guardando e vão sorrindo. O lado de fora tá tudo bem, mas e pro lado de dentro? Tem pessoas que se perdem nessas histórias. Chegam pra mim sem saber quem são, o que querem, principalmente quando ficam muito tempo dentro de relacionamentos e começam a se dedicar muito às outras pessoas e esquecem de si. Uhum. Eu sei como é que é. Então, É triste. É triste. essas pessoas geralmente chegam. Mas eu sou forte por fora, eu consigo dar apoio a todo mundo. Eu fui essa pessoa também. Só que aí, a partir do momento que eu comecei a me olhar, a entender o que isso estava causando dentro de mim, todas as crises de refluxo que eu tive na vida foi por causa de fundo emocional. Elas começaram com uma doença da minha avó, por exemplo. Minha avó descobriu que estava com tumor no canal da bile. Eu tinha 13 anos. E aí me viraram do avesso no médico e não descobriram nada. Aí eles começaram a entrar, queriam entrar com calmante. Aí minha mãe não quis deixar. Aí nós começamos com um tratamento natural. Tinha que ter sido igual minha mãe. Eu tomei calmante quando eu era bebê. Sabe, acredita? Eu tomei quando eu era bebê, porque meus dentes já tinham crescido, né? E eu era uma pessoa uma criança, um bebê muito estressada. Sempre fui. E aí, eu me mordia de nervoso. E aí, quando eu não mordia meus braços, aí eu mordia a boca, então sangrava. Aí passaram calmantinho, mamãe falou, vou dar calmantinho. Vou dar calmantinho, porque senão daqui a pouco, o que é que vai acontecer com a criança? Processos com crianças são muito complicados. Por quê? Ainda mais que não fala. Não fala, mas tudo isso vem de algum outro lugar. Porque não é o que ela viveu. Não é só o que ela viveu. Porque Pega você um pouquinho, né? Atrás. Vamos entrar então no assunto polêmico, né? Tudo que a sua mãe passou na gestação dela, você sentiu. Aí nós vamos entrar um pouquinho mais longe. Quando a sua avó estava grávida da sua mãe, a sua mãe já estava gerando todos os óvulos que ela ia liberar durante a vida, porque a gente, na formação intrauterina, a gente já gera esses óvulos. Tudo que a sua avó viveu durante a gestação dela, a sua mãe sentiu. Foi aí. Foi aí que tudo deu errado. Quem estava ali dentro? Foi aí. Quem estava ali junto? Os óvulos que viraram Raíssa. O óvulo que virou a Raíssa estava ali sentindo tudo a mesma coisa. Então, hoje as pessoas falam assim para mim, mas como que a gente carrega informações de tantas gerações para trás? Tem essas informações que são passadas transgeracionais e tem também o que a gente convive com as pessoas da sociedade ali, dentro da família em si, a gente vai absorvendo aquelas crenças. Tanto que dinheiro, vai lá lavar a mão, pegou no dinheiro, menina, esse dinheiro é sujo. O que o dinheiro vira? Sujo. O que você pode ter dinheiro sujo na sua vida? Não. Então, quem tem a crença que dinheiro é sujo... Mas eu adoro um Pix. O dinheiro aqui, ó. Não, mas um Pix, nossa. Então... Chego e passo mal de alegria. Então, como a gente estava falando sobre as crenças que vêm lá de trás, então essa questão financeira, ela também tem fundo emocional. Ela pode ter vários viés. Tem as crenças limitantes que vêm do meio que você vive, e também pode ter algumas limitações e algumas travas que podem ter sido desenvolvidas no meio do caminho. Então, eu não posso ganhar mais do que meus pais. É errado ter muito dinheiro. Quem tem dinheiro é porque faz coisa errada. Então, vem várias coisas que podem estar interagindo aí junto com o dinheiro. O emocional também controla o dinheiro. O povo tem a mania de
Eu ganho pouco, mas eu sou honesto. Verdade. Exatamente. Pô, fala isso mesmo. Menino, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não é capim. Você tá achando que meu dinheiro é capim? Desse Então, jeito. tem uma frase muito antiga, que é bíblica, que fala que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que eles contorceram toda essa história, porque camelo era uma linha daquela época. Então era uma linha muito grossa e era difícil dela passar na agulha. Então eles falavam essa questão porque para que as pessoas fossem mais gentis com as outras, não com esse viés de que ter muito dinheiro é errado. Quem tem muito dinheiro, Deus não gosta de quem tem muito dinheiro. Na Bíblia, ele fala que para você ter vida e vida em abundância, então vamos ser abundantes, né? Então, a abundância financeira também é bíblica. Então, as pessoas distorcem muito isso. E vem, então, dentro da sociedade, desde lá de trás, as questões financeiras aí. E como a da minha amiga lá, que não podia engravidar, são travas que a gente mesmo cria e vai bloqueando a vida da gente. Nosso cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Ele não consegue diferenciar isso. Teve um estudo científico que foi feito com 2 jogadores de tênis. Ele estava na ativa jogando e o outro era aposentado. Eles colocaram eletrodos na cabeça deles e falou para o que estava aposentado imaginar que estava jogando e o que estava na ativa ir lá e jogar. A hora que eles pegaram essas imagens e jogaram no computador, não sabia de quem que era quem. Porque o nosso cérebro, ele realmente não sabe o que é real do que é imaginário. Então, todo problema que você gera no inconsciente, ele fala que aquilo ali, porque é difícil ganhar dinheiro. É difícil gerar dinheiro. O seu cérebro entende aquilo ali como real. Principalmente porque é você mesmo que está falando. Quando você mesmo fala sobre você, quem mais pode falar diferente? Quem mais tem essa autoridade sobre você? Então, o seu cérebro ele vai reconhecer aquilo como real. E aí, ele vai começar a te mostrar só problemas. Só o que a sua mente realmente quer entender. Que gerar dinheiro é difícil e que é impossível que você tenha muito dinheiro. Engraçado que a gente tem que mudar umas crenças, né? Que você fica falando pra mim toda hora. Eu falo assim, porque eu sou pobre, que eu não tenho dinheiro, que não sei o quê. Não pode ser assim, mas é tão difícil. Porque a gente é tão acostumado a falar que, não tem dinheiro, não tenho. Vamos fazer uma viagem, não vou ter dinheiro até lá. Não vai dar, não vai chegar. Não, é porque é difícil pra eu poder conseguir arrecadar esse dinheiro até lá e tal. É complicado. É complicado. É complicado, olha aí, você já complicando mais ainda a situação. Mas é complicado. É complicado você tirar a complicação. Entendeu? É difícil. Só mudar a forma de pensamento. É difícil. É claro que, assim, só falando, é muito difícil realmente. Mas depois que você faz um processo terapêutico, que você ressignifica essas questões aí, você consegue entender que realmente é só você mesmo que tá te limitando, fica mais fácil. Fica muito mais tranquilo. Igual a gente falou mais cedo. Eu queria! Eu queria aquela máquina. Eu queria. Eu queria. Se você queria, você não quer mais. Então, por que seu cérebro vai achar informações e soluções para aquele problema? Porque você não quer mais. Então, se você queria, você não quer mais. São pequenas palavras que a gente muda no nosso dia a dia que faz toda a diferença. A gente reprograma o nosso cérebro constantemente com essas palavras limitantes aí. Então, você acha que, tipo assim, o Ho'oponopono, por exemplo, que tem, tá interligado? Porque você fica fazendo uma repetição daquilo ali pra sua vida. Então... Só que ele não resolve se você não mudar a sua forma de sentir. Para que as coisas aconteçam, para que essas mudanças realmente aconteçam, você tem que mudar a sua forma de viver, de agir e de sentir. Se eu só falar da boca para fora, não vai adiantar nada. Você pode tentar fazer a lei da atração aí à vontade. Se você não mudar, o nosso campo eletromagnético, que nos prende à Terra, ele é inegável. Porque já foi mais do que comprovado isso. Nós temos um campo eletromagnético. Dentro da medicina, você vai lá fazer um exame que chama eletroencefalograma, que mede as ondas cerebrais. Em quantos hertz está vibrando seu cérebro e tudo mais.
Vamos entrar em detalhes. Mas o do coração, o campo energético do coração é muito maior do que o do cérebro. Então, você só pensar não vai resolver. Você tem que sentir como que aquilo ali seja real. Então, continuar falando que aquilo ali vai acontecer igual o Ho'oponopono da boca pra fora é igual uma prece da boca pra fora. Não resolve nada. Faz sentido. Então, você tem que começar a sentir. Entender que realmente aquilo ali é possível. Que a única coisa que tá te limitando é o seu pensamento. É a questão da crença limitante. Limitante. Nós voltamos lá nela. Nossa. E isso, às vezes, nem é preciso fazer uma regressão para fazer essa alteração. Tem pessoas que a gente consegue tratar medos, fobias, sem fazer regressão, sem entender de onde veio. Apenas fazendo reprogramação. Mesmo? Mesmo. Eu tenho um paciente que ela tinha medo de bicho de pena. Pombo, passarinho, galinha, tudo. E aí eu peguei e fiz uma reprogramação com ela. É uma técnica ali bem rápida. E aí ela saiu da clínica. Na hora que eu tava levando ela na porta, parou um pombo no fio da frente da clínica ali. Aí eu falei, e agora? Você tá com medo dele? Ela, não. De repente ela me manda um vídeo. Ela no supermercado, num supermercado aqui, que tem alguns pombinhos nesse supermercado. Não vou citar o nome, porque não convém. Então, ela com o carrinho e o pombo pousando quase que dentro do carrinho dela. E ela, Ju, não tem medo mais. Então, é possível fazer essas reprogramações também com a parte da hipnose, a PNL. Então, Agora eu tô curiosa, qual supermercado? no off eu te conto. Meu Deus! Ai, ai. E aí a questão da auriculoterapia, como é que funciona? Em qual questão que ela não é indicada? Ela não tem contraindicação. Eu amo trabalhar com ela com bebês. Sabe aquela Raíssa que tomou ansiolítico? Então, com aquela Raíssa. Ela pararia de se comer. Então, precisaria também de olhar para as causas emocionais com a mãe. Como diz o meu professor de medicina germânica, quando é com criança, a gente trabalha os pais. Porque geralmente eles trazem essas memórias dos pais, não do que eles viveram. Então, a sua mãe seria a chave principal para tratar naquele momento. Mas a auriculoterapia iria te ajudar, sim. Porque ela iria tratar ali naquele estágio inicial ali, onde você já estava com todos os sintomas, ia neutralizar aqueles sintomas. Para bebês, eu já tive sucesso com bebês que não dormiam. Ela estava com 4 meses quando a mãe me chamou, essa bebê. Ela não dormia, ela só chorava, tinha cólicas intensas. Aí eu fui. Aí eu tô descrevendo isso. E aí ela me chamou, eu fui fazer a auriculoterapia e a bebezinha começou a dormir. Só que ela ainda tinha cólicas intensas, eu indiquei ela fazer a osteopatia, porque tinha várias outras coisas envolvendo. Uhum. Então, a gente conseguiu fazer que essa bebê voltasse a dormir, voltasse a ter uma tranquilidade. Porque o bebê, ele precisa desse momento de sono para poder desenvolver melhor e descansar também. Então, as mães também precisam descansar, né? Então, já tratei bebês que com 2 dias de vida. Nossa! São muito menos pontos que a gente pega e o corpo reage muito mais rápido. Geralmente, um pontinho do sistema nervoso central já faz o bebê reequilibrar. Não precisa de muitos pontos. Ao contrário do adulto, que a gente já faz o protocolo de acordo com o problema dele. Então, eu já teve pacientes que a bebezinha estava com 3, 4 meses e estava com problema ficava sem fazer cocô uns 5 dias.
Nossa. Então, aí a hora que eu peguei os 2 pontinhos do intestino delgado e o intestino grosso, a minha bebezinha já voltou a fazer normal. Então, a Aí mãe já... voltaram a gastar com fralda e tudo É, mais. aí a mãe já me mandou mensagem. Era 6 horas da tarde, a hora que eu fiz, a mãe dela mandou mensagem 10 horas da noite. Juliana, eu tive que trocar até a roupa de cama. É, voltaram a gastar. Então, assim, a auriculoterapia, ela não tem contraindicação. Ela pode ser usada tanto por bebês quanto por idosos. Então, de qualquer idade, faixa etária, a gente consegue trabalhar. Como eu não trabalho com agulhas, porque já teve estudos científicos comprovando que o momento ali inicial da agulha, ele é um pouco mais rápido, a resposta, nos 4 primeiros segundos. Depois, ele começa a fazer efeito igual ao da semente. E como vai ficar na orelha, então, independe. Na medicina tradicional chinesa, tem um porquê de usar a agulha. Tem toda uma filosofia por trás. Qual? É porque ali vai causar um ferimento, né? Então, o seu corpo vai reagir em cima daquilo ali para cicatrizar. Então, vai ter uma resposta do seu corpo em cima daquele ferimento que a agulha causa. Diferentemente do piercing, porque o piercing vai ter um negócio lá que não vai cicatrizar e volta. Exatamente. Então, a agulha, ela é muito pequenininha para trabalhar com a auriculoterapia. E muito fininha também. Então, diferente do piercing, ela não vai perfurar a orelha inteira. Então, mas hoje em dia eu não trabalho mais com agulha. Eu já trabalhei por um curto espaço de tempo enquanto trabalhava com medicina tradicional chinesa. Aí, a hora que eu comecei a trabalhar com a neurofisiológica e eu entendi o porquê de tudo isso, eu comecei a trabalhar só com semente seria melhor, aí você já passou só pra ela e pronto. E aí, as sementes são pequenininhas, que são sementes de mostarda, geralmente, que eu uso, então... E a quiropraxia, ela também tem a ver com o emocional, você acha? Todo o tratamento dela, né, no caso. Então, toda reação física do corpo, ela tem a ver com o emocional. Hoje eu falo que 100% do que você sente no corpo físico, ele desencadeou por algo emocional. Então... Nossa, eu tenho uma dor na coluna desde que eu me entendo por gente. O que é a coluna? Não, é aqui sim, daqui, mas aí vem até aqui. Mas a coluna é o que te sustenta. Ah. É a base que te sustenta em pé. Então, você tá com alguns conflitos na base, na sustentação da sua vida. A gente tem que analisar o que é. Ai, por isso que não acha no médico, né? Nos exames. Faz sentido agora. Porque eu cheguei aí em médico umas 3 vezes. 3 fases da minha vida. Por conta da coluna. As 3 vezes falaram pra mim que era porque eu tava crescendo. Aí uma vez eu tinha... Acho que eu tinha 13 anos. A outra vez eu tinha 16. E a outra eu tinha 20. Até no de 20 falaram que eu ia crescer. Falaram assim que eu ia crescer mais 2 centímetros. Sabe quando eu parei de crescer? Eu tinha 12 anos. Não cresci mais depois disso. E aí eu desisti. Falei, então tá. Vou aceitar então essa dor aí. E é isso. O ano retrasado, eu tive uma dor no ombro muito intensa. Questão de dor na coluna, eu sou PhD também, porque eu tenho desde os 14 anos protusões na coluna. Então... Que bom, hein? Eu já travei, já fiquei com os 2 ramos do ciático inflamado. Então, assim, eu conheço o que é isso. Mas, graças a Deus, já tem um tempo que eu não sei o que é travar. E aí, Nunca cheguei a travar, não. Nossa. Isso aí é só pra você mesmo. O meu um pouquinho menos. É triste. Então, há 3 anos atrás, eu estava fazendo o curso de medicina germânica. E eu tinha uma sessão com um professor. E eu tava com muita dor do lado esquerdo, no braço. E aí ele virou pra mim e falou assim... O que você tem com a sua mãe? Eu olhei pra ele e falei assim... Tá doido? Não tem nada com a minha mãe. Não tem nada não resolvido com a minha mãe. Já resolvi tudo. Aí que eu tô estressada é o lado esquerdo. Eu falo que histórias mudam histórias. Então, Aí eu falei assim, não tem nada. Ele falou assim, você tá tentando segurar a sua mãe. Olha o que você tá fazendo. Aí eu fui analisar o que tava acontecendo. Eu realmente estava tentando segurar a minha mãe. Naquele momento eu descobri que
fazendo uma autoanálise ali, que eu estava ocupando o lugar do meu pai no sistema familiar, porque meu pai faleceu lá em 2012. Você lembra quando eu fui embora? Quando eu fui embora de Uberaba, meu pai tinha acabado de falecer. Tinha 18 dias que meu pai tinha falecido e eu fui embora de Uberaba. Então, eu ocupei o lugar dele. Era eu que resolvia tudo. Era eu que trocava chuveiro, era eu que trocava gás, era eu que controlava a conta da minha mãe, era eu que pagava era eu que fazia tudo. Então, eu tava sustentando a minha mãe, literalmente, aqui. Eu falei, não, peraí, deixa eu devolver tudo pra todo mundo. E aí eu comecei a fazer esse movimento. O braço melhorou. Eu não fui na quiropraxia, eu não fiz outro movimento a não ser esse. Então, realmente, o corpo físico, ele responde muito a isso. A quiropraxia, ela é muito efetiva. Muita gente precisa do ajuste. Eu, por exemplo, eu faço pelo menos uma vez por mês, porque eu ando muito de moto. Então, geralmente, essa parte da cervical, geralmente tá muito fora do lugar. Olha só que bacana, a gente fez quantas vezes? Uma vez na vida. Há quanto tempo? 2 anos atrás. Não tem? Uns 2 anos já? Tem uns 2 anos. E ela faz todo mês. Olha só que vergonha. Mas quem cuida precisa ser cuidado. Se eu não tiver com o meu corpo físico bem, como que eu vou cuidar do outro? Então, a academia, ela não é por hobby ou porque eu preciso mesmo de trabalhar a minha energia ali dentro da musculação. Eu preciso de um corpo forte para sustentar tudo isso que eu faço. Porque trabalhar com a hipnoterapia, por exemplo, eu preciso de um corpo que sustente um raciocínio rápido, porque as coisas aparecem ali durante a sessão e eu preciso de resolver aquilo ali com muita rapidez. Como que eu vou resolver aquilo ali se eu estiver cansada, com sono, se eu não estiver dormindo direito, se eu estiver sentindo dor? Então, eu preciso me tratar para que eu trate bem as pessoas também, porque senão eu não consigo. Entendi. Eu queria fazer. Se você queria, não quer mais. Verdade. Nossa, ai, que mulher chata, meu Deus. Meu Deus, não dá pra conversar mais normal. Não pode falar queria. Então, muda. Muda, eu queria. Teve uma terapeuta uma vez, quando eu tava ia começar a fazer minha transição de carreira, que, por sinal, eu sei como não fazê-la. Ela falou assim pra mim, eu tava com Covid na época, e aí eu falei assim, porque minha sinusite tá atacada. Ela falou, você quer isso pra você mesmo? É sua sinusite? Eu falei, faz sentido, eu não quero pra mim, então por que eu tô falando minha? Porque quando a gente fala, é minha, é meu, eu sou, a gente tá reconhecendo lá no fundo que a gente realmente é aquilo, que a gente realmente tem aquilo. Então eu não sou. Eu não sou a sinusite, eu não quero ela na minha vida. Então, eu estou com crise de sinusite, eu estou com a sinusite atacada. Não quero ela pra minha vida. Parei de falar, ela parou de existir. Ela, às vezes, dá algum sinal, mas ela não vem com a frequência que ela vinha lá atrás. Eu tomava antibióticos direto. Hoje em dia, não mais. Nossa. Tá vendo? Tem que falar que não é. Diego tinha mania, antigamente, de ficar falando assim, nossa, eu sou burro. Aí eu fiquei brigando com ele por muito tempo. Eu falei assim, você não é burro. Às vezes falta um pouquinho de inteligência, mas não é que você é burro. Hoje em dia ele não fala mais, mas ainda assim ele fica chateado e tudo mais. Ele fala, não, tá vendo? Não adianta. É porque eu sou burro. Mas ele falava, tipo, quase todo dia. Agora ele fala mais. Aí, o que acontece? Aí vem... O cérebro entende que aquilo ali é real e tudo mais. Mas essa questão do eu sou, ela é muito mais profunda do que só a fala em si. Porque eu gosto muito de trazer a Bíblia, porque ela é o livro mais lido, né? Uhum. E ela vem como base de uma Até sociedade... Quem não tem religião sabe um pouco da Bíblia. Uhum. E lá na Bíblia tem uma passagem que fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, o eu sou, quem é o eu sou? E aí, quando você fala eu sou, você lembra que você é filho,
E aí, quando você fala, eu sou burro. Olha o que você fez. Fortificou a crença. Aprendeu, né? Então tá bom. Eu não sou ansioso, eu estou ansioso. A ansiedade eu não falo que eu sou ansiosa. Eu falo, hoje estou ansiosa. Tem que ser assim. Só. Mas antigamente eu falava, ai, minha ansiedade hoje tá demais, viu? Aí entra na Não, questão. hoje tá demais. Só que eu acho que conforme foi passando também, eu parei de falar minha automaticamente. Não sei o que aconteceu. Que bom. Não sei o que aconteceu. Desprogramou. E aí já aconteceu de você atender alguém assim, que é super cético de tudo, e que no final sai assim, nossa, agora realmente eu acredito e tal. A maioria dessas pessoas tem uma resposta muito grande desde a primeira sessão. Eu dei alta a um paciente agora, recente. Ele falou assim pra mim, Juliana, eu cheguei na primeira sessão, na sessão de avaliação. Você lembra aquela que a gente fez? Ele falou assim, já valeu todo o tratamento, eu nem precisava de tratar mais, porque agora eu já entendi. Tá, que o tratamento dele foi à base de choro. Nem precisava, Nem não. precisava. Mas foi sessão após sessão, ele tendo um desenvolvimento muito, muito, muito impressionante. E são essas pessoas que são mais céticas, às vezes são os tratamentos mais profundos e mais rápidos que tem. E tem alguma história, assim, que você te marcou bastante? Você pode citar? Ou que você passou muita raiva? Ou que marcou bastante? Não, a questão de passar raiva às vezes igual aquela paciente que eu te falei, que eu não passo raiva, na verdade, que me deixa mais, às vezes, apreensiva, que me desgasta mais, que aí a gente passa todas as sessões fazendo a mesma coisa de uma forma diferente, para que ela libere aquilo ali, não vai. E aquilo ali eu vou me sentindo mal. Por quê? Eu quero que todos os pacientes que passem ali dentro da minha sala, que eles tenham um resultado como eu sei que eu sou capaz de proporcionar. Só que não, igual eu falei, não depende só de mim. Aí dá vontade de falar, ô, minha querida, deixa eu te falar um negócio. O que você acha de começar a prestar atenção no que eu tô falando aqui e dar um resultado? Mas eu sou bem tranquila. Hoje em dia, eu entendo que não é sobre mim, é sobre o outro. Cada um tem um tempo para resolver as questões dentro deles. E não sou eu que vou acelerar o processo. Então, todo o processo terapêutico vai acontecer de acordo com o que o paciente precisa e respeitando o limite deles. Tanto que tem pacientes que eu fico, às vezes, 2 horas de sessão. Tem pacientes que com 1 hora eu tenho que encerrar a sessão porque não tem... Ele já está tão desgastado ali, cansado, que se eu continuar não vai adiantar. Então, eu tenho que respeitar. Mas aí, como é que você baseia o tempo de cada sessão? Tipo assim, de uma pessoa para outra. Se você marcou uma pessoa 1h da tarde. Eu geralmente marco com 2 horas de diferença uma da outra. Ah, tá, porque você já tem estipulado que às vezes pode ser que demore. Pode ser que demore. Entendi. Aí às vezes acaba que você fica com a janela ali em aberto porque você teve que liberar mais cedo. E dentro da avaliação, eu já entendo como é cada paciente. E aí, então, eu já sei a janela que eu vou precisar. Você já vai fazer uma projeção de como é que vai ser. Já teve paciente de eu ter que colocar a janela de 2h30. Então, eu dentro da avaliação, a avaliação ela é super importante. Tanto para me traçar. Tem pacientes que eu consigo desenhar todo o processo, entender de onde vem a raiz do problema dentro do processo terapêutico. Tem pacientes que são desafios para mim. Então, ali dentro da avaliação, eu já sei qual vai ser o meu desafio, qual que vai ser o processo que eu vou ter que fazer para cada um deles. E geralmente seus tratamentos duram, tipo assim, 2 meses? 3 meses? Não. 6 meses? Não. Quanto? Quando eu falo, as pessoas às vezes assustam e falam assim, mas é só isso? Tá. 5 semanas. Geralmente. São poucos os casos que passam de 5 semanas. Nossa, é muito rápido. Muito rápido. Mas depende Mas depende se a pessoa quer. Se tá no propósito.
Eu tive paciente que, na sessão de avaliação, ela chegou pra mim e falou assim: eu tô com todos os problemas aqui. Eu já entendi eles. Eles estão aqui, ó. Eu sei cada um que tá causando cada coisa comigo. Mas e agora? O que eu faço com isso? Aí, aquela sessão de avaliação, ela foi fluindo tanto e eu fui trazendo tanta coisa. É uma pessoa que tem muita clareza também, que já passou por vários processos de autoconhecimento. Então, eu já vem com uma bagagem bem grande, então foi muito mais tranquilo também de abordar isso com ela, ela resolver essas questões, né? Então, na primeira sessão, primeira semana, foram 5 quilos de peso na balança que ela perdeu. Mentira. Ela eliminou, né? Porque ela não perdeu, ela eliminou. Porque era tanta coisa que ela tava armazenando que a hora que ela entendeu o que ela tava fazendo com ela mesma, ela emagreceu. Não creio. Nossa, eu tô precisando. Essa questão de peso é uma coisa muito, muito forte. Tem muitas pessoas que procuram por causa disso. Muita gente chega por conta da famosa bariátrica hipnótica. Que a gente tem uma técnica que ela simula o balão gástrico, né? Então, a gente tem essa técnica, só que eu não gosto de usar ela. Por quê? Todo excesso de peso, ele esconde alguma dor emocional. Ou é ter que cuidar de todo mundo, ter que dar conta de tudo, então o seu corpo entende que você tem que ser grande. Então, se você tem que dar conta de tudo, você não vai conseguir emagrecer. Tem pessoas que passaram por processos de abuso, tanto emocional, como sexual, como físico, e precisam da camada de gordura para que se esconda daquilo ali. Tem pessoas que passaram por abusos sexuais por ser muito bonita. Isso foi dito naquele momento, que chamou muita atenção porque era muito bonita e tudo mais. Então, naquele contexto ali, eu preciso de me esconder, eu preciso ser feia, eu preciso de ninguém olhar para mim mais. Então, o que adianta fazer um balão gástrico hipnótico na pessoa ou fazer uma bariátrica e não tratar o emocional? Eu costumo brincar com a historinha do elefante e da girafa. O que o elefante e a girafa comem? Vou responder que eu não sei, porque eu não sei. A girafa, ela come folhas das copas das árvores, né? E o elefante também. Ele come, não das copas, né? Mas ele come gramas, ele come vegetais. Então, se os dois comem a mesma coisa, por que a girafa é magra e o elefante é gordo? Ó, faz sentido, por quê? Por que tem gente que come salada e engorda e tem gente que come de tudo e não engorda? Por que tem gente que toma um copo de água e engorda 1 quilo e tem gente que pode beber o tanto que for e não engorda? Porque o meio, ele também interfere na questão do peso. A girafa, ela é alta, ela é grande. Ela não precisa de ser gorda para sobreviver na savana. O elefante, se ele fosse magro, ele teria sido presa fácil para os predadores. Então, o meio que ele vive faz ele ser forte, ser grande, entendeu? Então, muita coisa faz a pessoa emagrecer, engordar e passar por todos os processos e não emagrecer. Pessoas que fazem bariátrica engordam de novo, porque não resolveu o emocional. Porque a comida, às vezes, esconde uma dor emocional. Você come as suas emoções. E aí, você faz a bariátrica, tem dificuldade para comer, mas começa a burlar. Às vezes com álcool, às vezes... A maioria das pessoas que não resolve o emocional tem problema com álcool pós-bariátrica. Porque é a Falam muleta. mesmo que é muito comum. É a muleta. Você tirou a muleta da comida, ele vai caçar outra muleta. Então, a gente tem que olhar para o emocional em todas as questões. Eu tive uma moça que me chamou esses dias atrás. Meu filho tá com problema com drogas, com o uso de drogas. A hipnose vai resolver para ele? Falei, olha, a gente tem várias técnicas que a gente pode usar ali dentro. Só que eu prefiro trabalhar com o emocional do que usar essas técnicas.
As técnicas vão só ajudar. Igual eu tive uma paciente que ela veio pra mim e falou assim, Juliana, se eu não como um doce, eu como açúcar, ou eu bebo, ou eu viro o vidro de adoçante na minha boca, porque eu preciso do açúcar. Nossa, o marido da minha tia faz isso. Que ele precisa tanto de um açúcar que ele coloca açúcar na água e toma. Então, Eu aí fiquei abismada quando eu fiquei sabendo. Gente, eu não sinto. eu falei pra ela, falei, olha, a gente pode sim fazer o processo de aversão. É uma das técnicas que tem ali dentro do processo terapêutico. Só que isso não vai resolver. Então, nós temos que olhar o que está por trás. Sabe o que estava por trás de tudo isso? A mãe, quando ela era pequena, ela adoeceu. E quem cuidava era a avó. E ela era a única de cabelo escuro, de olho escuro, dos primos. Os outros eram tudo de olho claro, cabelo loiro, branquinho. E ela era a única diferente. E para ela não se sentir diferente, o que, que a avó fazia? Furava a garrafinha de guaraná, sabe aquelas garrafinhas de vidro? E ela virava aquelas garrafinhas ali na boca, como se fosse uma mamadeira, dava doce, fazia de tudo Paparicava. Então, o que que ela associou ao doce? O carinho e o amor da avó. Quando nós ressignificamos essa história, eu cheguei a fazer a aversão com ela. E aí, eu fiz a aversão com ela num período de festas. Foi aniversário da sogra e do filho. Aí, o que que eu fiz? No processo de aversão, a gente ancora uma coisa que você não gosta naquele sabor. E aí, então, o que que eu ancorei? Ancorei o boldo. Ela detesta boldo. Então, naquele processo terapêutico ali, eu fiz ela... Enquanto ela estava imaginando o doce, eu fiz a ancoragem do boldo. Então, na hora que ela começasse a comer algum doce, ela ia sentir o gosto do boldo. E o que que eu fiz? Eu ancorei aquele sabor, aquela emoção do doce na água. A água ela pode beber à vontade. Não vai fazer mal para ela. Gente, que maravilha! Aí, então, ela saiu dali da clínica com aquela programação feita. Porque ela também aceitou, né? Essa programação. E aí, ela foi aniversário da sogra. Ela comeu um primeiro pedaço de bolo. Depois da sessão, ela, Juliana, que bolo horroroso. Tinha gosto de boldo. Falei, não faz, não. E deixei ela, não falei nada, né? Pensei comigo, se ela continuar forçando, ela vai voltar a sentir o gosto doce. É porque automaticamente ela vai ficar pensando que vai estar gostoso sim, porque tem que estar gostoso. Não, a questão é que assim, ó, o nosso cérebro, ele cria correntes neurais para aquela informação. Quando a gente faz uma reprogramação, a gente só desativa ela aqui e cria uma nova conexão com outra coisa. E aí, então, quando ela começa a comer doce, o cérebro dela já sabe qual que é o caminho para chegar até o outro ponto. Então, ela reconhece aquilo ali como já do dia a dia. É como se fosse um GPS, que a gente recalibra ele, mas ele continua com aquela rota ali. Então, se ela quiser fazer a rota ao contrário, ela vai fazer. Só que aí ela fez o aniversário do filho dela. O aniversário do filho dela foi 3 aniversários. Comemorou no dia, na escola e no final de semana. Chega uma certa idade que o povo gosta de fazer aniversário várias vezes, né? Aí ela começou a comer docinho. Mas sem vontade nenhuma. Ela começou a forçar. Eu vou comer só me interagir com todo mundo. Tem que Sem falar pra ela, não é vontade. álcool. Não é álcool que você precisa tomar pra poder interagir. O povo antigamente tinha o cigarro, né? Que fumava porque todo mundo Então, fumava. Exatamente. Mas aí ela voltou pra mim na outra semana e falou assim, Ju, eu tô muito chateada comigo. Porque eu voltei a sentir o gosto do doce. Falei, mas qual que é a necessidade que você tem de comer doce agora? Nenhuma. Tem doce lá na geladeira e eu não tô com vontade nenhuma de comer. Aí o que que ela fez? Ela foi pro rancho e levou 2 caixas de chocolate pras crianças. Ela não comeu um bombom. Eu falei, então, agora você não precisa mais dele. A diferença tá aí.
Não importa se agora você sente o gosto. Você não precisa mais do doce. Você tem razão. Então não vai sentir mal porque não vai comer, porque não, né, A não questão pode. não é que ela pode comer, só que ela não pode descontar tudo, achar que o emocional tava ali. E aí, essa questão da avó, também com as outras sessões, a gente ressignificou ela e nem a questão da água mais não afetava. Porque como eu tinha ancorado na água, então não afetava mais. Então, hoje em dia, ela não tem mais essa programação de ter que sentir o doce para lembrar da avó, para sentir aquele amor da avó. Nós ressignificamos que ela sempre teve o amor da avó. Não é no doce que ela vai relembrar isso. E aí a gente fez todo um trabalho, um processo, e ela não teve mais recaída com relação a doce. Então, quando a gente ressignifica e trata a raiz do problema, ele não volta. Eu queria tratar, sabe o quê? Sim. Minha questão do eu quero. Eu quero tratar a minha questão do meu peso. Eu tenho consciência de qual que foi o problema. Tenho consciência. Que eu tive um namoro bem péssimo, né? E quando a gente terminou, eu fui obrigada a conviver com ele porque a gente trabalhava no mesmo ambiente. Então eu era obrigada a olhar pra cara dele todos os dias. E aí, nesse meio tempo, que eu já tinha passado mal, já tinha tido a crise de ansiedade, que eu achei que eu ia morrer, que eu não sabia o que era e tudo mais, já estava tratando. Ele vinha pro meu lado e ficava me elogiando e falava assim que eu era gostosa, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro, coisa que ele não fazia antes. Não fazia. E eu acho que isso fez eu começar a engordar, porque eu pesava 52 quilos. E aí, de repente, eu fui pra 80. É muito peso. É muito, muito peso. Só que assim, eu não tive mais contato com ele depois que eu saí do emprego e tudo mais. E eu achei que isso fosse passar. Mas não resolveu Mas o não processo. passou. E aí eu fico chateada. Porque às vezes eu fico tentando, eu fico pelejando. E às vezes não é questão de que eu como pra caramba, nem nada. Tem vezes que eu como realmente muito, mas não é igual, sabe? Que eu já tive a fase gorda mesmo, porque eu comia pra caramba. Mas eu não como mais pra poder ser gorda. Mas não vai. Aí eu fico chateada. Mas quantas pessoas chegou perto de você e te machucou? Te magoou? Ah, bastante. Então, se você tirar essa camada de gordura aí, qual é o medo que tá aí por trás? De alguém te machucar de novo. Então, tem que ressignificar toda essa história aí. Mas não precisava, né? Pra que ficar com isso aqui na cabeça? Não precisa. Eu fico indignada com isso. Não tem necessidade. Entenda uma coisa. O seu cérebro, ele só quer te proteger. Não, mas não precisava ser com gordura? Que as minhas roupas não estão servindo? Exatamente. Não precisava. Eu tenho outros meios. Né? Mas é a forma que você tem de olhar pra ele. Entenda que um sintoma, ele aparece pra te falar que tem alguma coisa de errado. E o excesso de peso, ele é um sintoma. Então, todo sintoma que é ignorado, ele agrega mais alguma coisa. Até que você pare e olhe pro seu corpo. O seu corpo, ele só quer ser ouvido. Ou tem alguma coisa machucando aqui, tem alguma coisa incomodando aqui. Enquanto você não parar pra ouvir o que seu corpo quer te falar, você não vai emagrecer, você não vai parar de ter dor de cabeça e tudo mais. Então, aí se for parar pra pensar, eu tenho um certo histórico de não escutar meu corpo, né? Porque quando eu tive a crise de ansiedade que eu achei que eu fosse morrer, na verdade começou aos poucos eu passando mal. Não foi de uma vez. Não foi de uma vez que eu fiquei de cama. Nunca é de uma vez. Não foi. Eu achava que era porque eu ficava muito tempo sem comer. Aí dava uma fraquezinha de leves. Então foi ficando mais intenso. Ou seja, eu tacava foda-se porque estava acontecendo com o meu corpo e eu falava assim, segue a vida. Eu já tenho essa história. Fico tentando não seguir, né? Mas... Eu vou fazer uma coisa aqui que você tenta pegar essa garrafa de água na minha mão. Não, era pra você tentar.
Ah, não? Não era pra você pegar. Por quê? O seu cérebro não sabe o que que é tentar. Ou ele vai fazer, ou ele não vai fazer. Quando você fala assim, eu tô tentando, seu cérebro não entende o que que você tá querendo fazer. Nossa, que pancada. Nossa, É podia ter dormido sem essa hoje. entender como a nossa mente funciona é uma chave muito importante para tudo isso, para todo o processo funcionar. É igual as pessoas chegam para mim e falam assim: é porque eu tô com crise de ansiedade, a minha ansiedade tá muito atacada, os remédios já não fazem efeito para ansiedade. A ansiedade é algo natural do corpo humano. É o nosso sistema de sobrevivência ali te falando, ó, tá, alguma coisa tá acontecendo. Então, se a ansiedade está startada, é porque algo está fazendo ela ficar constantemente startada. Então, o que que aconteceu para que isso tivesse esse boom de ansiedade? O que está acontecendo na sua vida para que isso esteja aí? A ansiedade, ela vem como o nosso sistema primitivo de defesa, de luta ou fuga. Então, ali você vai ter a crise de ansiedade para te defender. É o que você vai atravessar a rua e aí vem um carro, você volta. Isso é o nosso a ansiedade funcionando de uma forma normal. Nosso sistema nervoso autônomo, que é o que controla o piscar dos olhos, a respiração, tudo que a gente não controla racionalmente, ele controla. Os batimentos cardíacos, tudo isso é o nosso sistema autônomo que controla. Dentro dele tem 2 ramos, o simpático e o parasimpático. O simpático, ele ativa a ansiedade. E o parasimpático deveria desligar. Mas nós vivemos num modo automático. Então, a todo tempo, o nosso cérebro manda comandos para o nosso sistema nervoso. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, porque ela não está prestando atenção. Ela não está aqui no dia a dia. Então, pode acontecer qualquer coisa e ela tem que estar reativa. Então, vamos ficar com a ansiedade ligada. E aí vem. O nosso cérebro é fofoqueiro, mentiroso e adora inventar uma historinha que não vai acontecer. E aí começa o pensamento acelerado. Jogar você lá no futuro, uma coisa que não vai acontecer, mas pode ser que aconteça e joga todas as hipóteses para cima de você. Você sabe que agora fez muito sentido, porque quando eu comecei a ter a crise de ansiedade, eu acho que era isso mesmo, que eu ficava muito preocupada com o que podia acontecer, porque meu ex, assim, ele tinha surtos. E aí, às vezes eu tinha que sair correndo atrás, sabe? Então, assim, eu ficava sempre em alerta mesmo. Acho que foi isso que me estragou. Exatamente. Foi isso que me estragou. Não é que te estragou. O seu corpo começou a reagir aos estímulos. Eu acho que ele não tava dando conta mais. Sabe? Eu acho que assim, meio que ele desligou e falou assim, cara, você não vai dar conta mais, não. Essa programação vai ser a que vai ficar agora. Porque eu cheguei num certo ponto que eu fiquei de cama e eu não conseguia falar, eu não conseguia conversar, sabe? Eu não conseguia levantar, eu não conseguia tomar banho. E aí você começou a dar crise de tosse? Não. Não? Não tinha tosse. Dor de garganta? Eu tinha o seguinte, ó, vou te dar os sintomas. Eu tinha fraqueza intensa, muita fraqueza. Aí, as minhas pernas e os meus braços tremiam. A minha língua ficava dormente, então isso eu não conseguia falar. Eu tentava falar, mas ela ficava dormente, não conseguia. E a minha visão ficava turva. E aí me dava muito nervosismo, acho que por essa questão de que eu ficava sentindo tudo isso. Falta de ar. Eu ficava com falta de ar e tudo mais. Aí comecei a medir pressão, porque eu achei que eu tava morrendo, né? Aí eu descobri que minha pressão chegava a 18 por alguma coisa. Batimento a 130, 140. Seu corpo entrou em estado de sobrevivência mesmo. Então, pra mim na época foi muito difícil, porque eu achei que eu tava morrendo, porque eu não sabia o que era, porque eu nunca tinha acontecido isso. E eu passava mal, eu ficava, sei lá, 40 minutos passando mal desse jeito. E aí a lágrima escorrendo aqui, porque eu achava que eu ia morrer sozinha. Porque nem sempre tinha alguém do meu lado. Uhum. Aí ficava uns 40 minutos. Aí eu demorava voltar a si mesmo, 100%, tipo, 1h30, 2 horas. Aí na hora que eu terminava de melhorar, eu passava mal de novo. Aí o cérebro começava a pensar lá na frente. Por quê? Foram 15 dias assim. Ele vai tentando te
projetar o que pode acontecer para que você tenha essa previsão e não deixe que aquilo ali aconteça. Só que isso não vai acontecer. E aí, quanto mais a gente cai nessa historinha do nosso cérebro, mais a gente tem crise de ansiedade. Eu, hoje em dia, não vou falar pra você que eu não tenho. A hora que eu começo a perceber que o meu corpo está dando sinais de ansiedade, eu paro e pergunto, o que está causando isso? É algo que eu posso resolver? Então, qual é a melhor forma de resolver isso aqui? Eu não posso entrar em sofrimento por causa de um problema. Quando eu entro em sofrimento, eu starto a ansiedade e aí vem um ciclo vicioso. Então, quando eu tô com algum problema para resolver, eu saio fora do problema, eu olho o que está acontecendo, o porquê que a ansiedade está startada, qual que é o risco que eu tô correndo. E aí sim eu volto, eu posso resolver? Então eu vou resolver. Se eu não posso resolver, eu não vou entrar em sofrimento por aquele problema. E justamente nesse momento eu aprendi isso muito mais profundo por causa de insônia. Eu tinha várias crises de insônia, principalmente quando eu estava para fazer a transição de carreira, quando eu estava naquele processo de crise de ansiedade. Eu começava a ficar pensando à noite, o raciocínio ficava super rápido à noite. Eu achava problemas e soluções para tudo durante a noite. Então, eu comecei a controlar isso. Não posso resolver. Eu ultimamente só tenho insônia mesmo. Acho que já tem 3 anos que eu não tenho crise de ansiedade mesmo. Sim, crise, sabe essas crises bravas? Sim, deve ter uns 3 anos. Mas, de vez em sempre, me dá umas insônias. E o cérebro fica pensando nos problemas. Mas você sabe que eu não penso, assim... Sei lá, eu não durmo, não consigo dormir, eu perco o sono. E assim, eu perco um sono, não é um sono que, tipo assim, que vai me deixando cansada. É um sono que, tipo assim, eu vou arrumar a casa. É um insônia que eu vou arrumar. Tipo, eu posso ficar deitada, mas eu tenho energia. Então eu levanto e vou fazer as coisas. Mas é porque aí você tá trocando os horários de dormir. Não, mas não é sempre. Alguma coisa acontece. Porque geralmente as pessoas acordam no meio da noite, pensando na conta que tem que pagar, no problema que tem que resolver, no dia de amanhã, no dia de... Não, eu não chego a dormir. Quer ver, mês passado? Mês passado, que já acabou julho, né? Eu fui na Jaque e ela falou assim, nossa, você não dormiu, não? Eu falei, não, Jaque, tem 2 dias que eu não durmo. Ela, mas nada? Foi nada. Então, assim, não me dá sono e aí eu vou fazendo as coisas e tudo mais. Mas eu não fico pensando em alguma coisa que vai me estressar. Pode ser um programinha que a Raíssa colocou aí dentro, assim, programou, de que descansar errado, de que ela não pode, que ela tem que fazer tudo, que ela tem que fazer acontecer. Então, esses tem que. Mas eu tenho um negocinho da preguiça também. Será que fica com bata na preguiça? Aí São programas que a gente tem que olhar, a gente tem que avaliar isso dentro das sessões. Assim, eu posso falar 1000 coisas que pode ser, mas que a hora que a gente vai ver são outras totalmente diferentes. Então, tem que analisar. Dentro das minhas insônias, na época que eu tinha insônia, eu comecei a me programar. Porque eu sei que o meu corpo precisa do sono para recarregar as minhas energias para o outro dia eu estar produtiva. Meu corpo precisa do sono para regenerar tudo que foi desgastado durante o dia. Então, tem vários processos que acontecem durante o sono. Então, a gente precisa do sono até mesmo para recuperar problemas de saúde. O nosso intestino, ele produz vários neurohormônios durante o sono. Então, a gente precisa de dormir bem. E aí, nesse processo das minhas insônias na época, eu acordava no meio da noite pensando em contas a pagar, em problemas que eu tinha que resolver, e eu comecei a me programar. Não, agora não é a hora. Eu conversava comigo mesmo. Eu falo isso para os pacientes às vezes falam assim, mas isso não é coisa de doido? Não, gente. Porque o nosso cérebro... mas não é. O nosso cérebro, ele entende o que realmente você programa ele para fazer.
E aí, a hora que ele acorda, ele tá acostumado com aquela rotina de acordar de madrugada e não dormir mais, ou não dormir de noite. Não, agora é hora de dormir. Eu vou dormir para descansar, para amanhã eu ter condições de resolver esse problema. Durante a noite, você não vai conseguir gerar dinheiro para pagar as contas. Se você não dormir no outro dia e ir trabalhar mal, corre o risco de você ser mandado embora. Então vai ficar pior ainda a situação. Então é melhor você dormir, descansar, para que o outro dia, às vezes, você tenha uma ideia diferente de como gerar aquele dinheiro, do que ficar ali sem dormir. Tantas questões. Então, né? Que dia que nós vamos começar os tratamentos mensais? Sei. E assim, tem alguma prática simples que as pessoas podem fazer em casa para poder começar a se reconectar, a enxergar melhor as coisas, para não surtar, para demorar a chegar até você para você resolver? Respirar. O simples ato de respirar. Respirar fundo antes de responder. Respirar e prestar atenção no seu corpo. Aonde é que está respondendo tudo isso? Eu falo que as pessoas, na hora que elas começarem a entender que meditar não é sentar e ficar, não posso pensar em nada, deixa eu limpar minha mente e tudo mais. E entender que o simples ato de parar e prestar atenção na respiração, o ar entrando, o ar saindo, você controla os seus pensamentos. Você para de deixar o cérebro, a sua mente ali controlar tudo e começa a controlar ela. E nesse processo de meditar a sua respiração, ou imaginar um caminho até uma cachoeira ou até um mar e fazer toda essa... Criança, elas meditam o tempo todo, porque elas começam naquela historinha de inventar a história, e a imaginação vai guiando. Então, o cérebro para de comandar ali na hora. Então, o meditar, o respirar, ele faz todo esse controle. Então, você para de deixar o seu cérebro comandar e começa a comandar ele. É porque o cérebro meio que embaralha também os pensamentos, né? De repente você tá pensando aqui, ó, tô aqui conversando com você. De repente eu tô pensando na comida que eu tenho que fazer amanhã. Ao mesmo tempo, depois já tô pensando que eu tenho que editar um negócio. Vai embaralhando tudo e realmente a gente entra em colapso. Tá com a forma com que a gente vive hoje, ela leva a gente a ter esses raciocínios rápidos, pensamentos acelerados. Por que eu faço academia no final da noite? Por que eu vou pra academia 8 horas, 8:30 da noite? Porque eu preciso de desacelerar. O meu raciocínio dentro da clínica, ele precisa de ser rápido. E aí, a hora que eu vou pra academia, é o meu momento. Então, eu desligo da clínica e foco na Juliana. Nossa, eu nunca consegui fazer exercício físico à noite. Sempre foi de manhã. Passou do meio-dia, eu já não tinha mais ânimo. Eu não manhã, mas tinha que ser de manhã assim, ó, 5 horas da manhã. Não consigo. Eu já tentei colocar na minha rotina a academia no período da manhã, eu não consegui. Porque eu cansava mais do que descansava. Aí, quando eu faço ela à noite, eu descanso. Mesmo? Eu desligo. Eu sempre senti ao contrário. Que se eu não fizesse de manhã, aí depois à noite eu já vou estar tão cansada que eu não vou conseguir fazer nada. Cada corpo reage de uma forma. Eu consegui levar aí direto mais de 1 ano de academia dessa forma. Fazendo ela de tarde pra noite. Eu acabava os últimos atendimentos e ia pra academia. Então, hoje em dia, às vezes eu saio 8 horas da clínica, eu saio da clínica e vou pra academia. Porque eu preciso de silenciar. Então, eu precisei aprender a silenciar para poder não ficar carregando lá da clínica para casa. Uhum. Tanto que eu não carrego problema, não fico com o problema do paciente. Tem gente que fala pra mim, você escuta tanta coisa aqui dentro, como que você não carrega isso para você? Não, o problema do outro é do outro, o meu é meu. Então, a gente precisa de aprender a silenciar.
Então, eu uso muito a meditação com os meus pacientes justamente para isso, para que eles comecem a fazer isso. Fazer esse movimento de comandar o cérebro e não deixar que a mente ali fique barulhenta na cabeça. Começou a agitar demais, eu já falo para eles, olha, respira fundo, fecha o olho, presta atenção no seu corpo. Se possível, põe o fone de ouvido, põe a meditação. Eu sempre trabalho com uma meditação guiada para os meus pacientes. Não adianta a pessoa querer sentar e meditar sem pensar em nada de imediato. É treinando a mente a parar. A treinar a mente a te escutar e não você ficar o tempo todo sendo guiado por ela. Então, dentro da meditação, a meditação é uma das chaves mais importantes. Eu uso muito os áudios de reprogramação com os meus pacientes, justamente por isso, porque aí dentro da meditação eu faço geralmente uma indução de meditação e eu trabalho as reprogramações que eu preciso fazer com eles. Oi, faz diferença. Faz. Nossa! Como eu fui terapeutizada, eu aprendi a fazer meditação quando eu acordava. Porque eu tinha um péssimo hábito que eu acordava e eu já levantava e já ia fazer as coisas tudo muito rápido, era tudo muito intenso. Tudo assim, eu não parava, não respirava. Aí a psicóloga falou assim, então, e se você acordar, sentar na cama e respirar? Você não precisa de falar que você vai meditar. Você senta na cama, respira. Fica lá uns 5 minutos só sentada, pensando em você mesmo e tal, na sua respiração e tudo mais. Será que assim você não vai conseguir meditar e ir com calma, começar o dia tranquilo? E assim foi assim que eu comecei. Hoje em dia, eu já não consigo mais levantar de uma vez, igual eu levantava. Eu não faço mais a meditação. Mas eu já levanto, já fico pensando, analisando a vida. E vou com calma, vou escovar um dente, vou tomar um banho. Não é mais tão na correria. Faz muita diferença. Muita. Respira fundo. E tem gente que acha que meditação é coisa besta. Assim, pra quê? Se eu vou virar hippie, sabe? Que eles acham que é tudo por esse lado. Eu tenho um professor de hipnose que ele fala o seguinte: eu me programo todos os dias para o que eu quero comer, para como eu quero agir e como vai ser meu dia. E como ele já está condicionado a isso, porque ele já trabalha a auto-hipnose há muito tempo, ele entra no estado de transe hipnótico com muita facilidade, ele consegue se reprogramar todos os dias de manhã. Esse professor, ele, com 15 anos, ele curou a gagueira dele. Ele começou a gaguejar e ele foi atrás ele era muito curioso e foi atrás de formas para tratar, porque... Tipo, ele não gaguejava desde a infância? Ele começou do nada? Começou do nada. Aí ele buscou num sebo um livro antigo, muito velho, chamado O Poder do Subconsciente. Esse livro ele é muito velho. E aí ele começou a ler e entendeu como que controlava os pensamentos, como que ele podia fazer essa reprogramação. E ele começou a fazer os exercícios que tinham dentro desse livro. E ele parou de gaguejar. Aí hoje em dia ele fala assim, eu sei como é gaguejar, mas eu não quero gaguejar. Então eu não gaguejo. Mas se eu quiser, eu sei gaguejar. Então... É tantas questões, porque eu fico pensando assim, o meu pai, ele gagueja. E aí ele, assim, desde que ele começou a falar, ele gagueja. Só que se ele, por exemplo, pegar um telefone pra passar um trote em alguém, ele não gagueja. Se ele for cantar... Faz sentido? Não faz sentido. Então por que normalmente ele gagueja? Se ele for cantar, ele não vai gaguejar. Dá raiva, dá vontade de bater. Mas são programas, tem questões aí por trás. Às vezes tem honras ancestrais. Tem mais alguém na família dele que gagueja? Só ele. Não tem mais ninguém, então pode ser alguns padrões aí. A gente tem que analisar tudo. Só ele. E ele é o caçula da família, então é só ele. Então, depois a gente tem que analisar a história inteira. Não, ele vai parar de gaguejar, não. Isolado não adianta. Ele não vai parar de gaguejar, que a gente tá pelejando pra ele parar de comer doce, ele não para. Ele é teimoso, é chato.
Então, tem muita coisa aí por trás. Nossa mente controla tudo. Teve um professor meu Ele, na verdade, ele entrou na época que eu estava começando a me travar como terapeuta. Ele veio para dar esse destrave. Para a forma de eu me portar, de eu me vestir e tudo mais. Ele me mostrou aonde eu precisava melhorar ali. Então, esse mês de maio, eu fiz duas vivências com mulheres. No mês de maio desse ano. E aí, ele me chamou logo em seguida. Juliana, vamos fazer... Eu tô montando um projeto e eu quero você nesse projeto. Eu desenhei ele já pensando em você. Eu quero fazer uma imersão. Falei, eu? Que é o do Imersão, método nível. O método nível. Então, ele veio com essa questão, sabe? E aí eu falei, sim, agora? Eu vou... Falei, não tem que ser perfeito, tem que ser feito. Bora lá fazer então. Bora dar o meu melhor nessa situação. O meu melhor, não sei se vai ser o melhor que eu queria dar, mas vai ser o melhor que eu posso dar agora. E aí nós começamos a fazer os treinamentos, a trabalhar ali bem o que tinha que ser todo o projeto que a gente ia fazer ali na imersão. E nós marcamos a data e vai ser nessa data. Nós estávamos no final de maio, nós marcamos para julho, para o começo de julho. Então a gente tinha pouco tempo. Foi mesmo. Foi rapidinho. Ou se a gente tinha que fazer. Ou ia fazer, porque já estava marcado, já tinha ingressos vendidos, então tinha que sair do papel. Então, deixamos. E fizemos... E como é que a gente não começou esse assunto de um começo, né? Pode rolar, tá gravando, gente. Mas aí ficou sem contexto o começo, né? Não pegou o começo da conversa. Não foi. Nós começamos a conversar e você pôs pra gravar, não ficou sem... Começou do começo, que o Diego soltou a deixa. Tá bom, tá gravando. Depois você arruma? Você coloca lá algumas horas depois. Mas, então, nessa questão de ter medo, o medo que trava, não fazer as coisas por perfeccionismo, porque tinha que ser tudo perfeito, veio essa questão aí muito forte na minha vida, sendo quebrado todos esses tabus com a imersão de julho. Porque ou a gente fazia ela acontecer ou fazia acontecer. E pensa, com as coisas que às vezes não deu certo conforme o planejado, se você surtasse, porque não estava perfeito, como é que ia ser? E muita coisa aconteceu. Aconteceu uma aula de bike embaixo do espaço que a gente estava fazendo a imersão. Daquele povo que fica pedalando e gritando conforme a música? Sim, com aquelas músicas bem altas. É exatamente Nossa, que bom! isso. Nossa, bacana! Aconteceu que o espaço não era o espaço do jeito que a gente tinha planejado, que a gente tinha idealizado, mas foi o que nós conseguimos naquele momento, com esse curto espaço de tempo entre maio e julho, né? Então, aconteceu da melhor forma que podia acontecer com tudo que a gente tinha nas mãos, né? Então, muita coisa aconteceu. A transmissão do ao vivo caiu durante... Tivemos que retomar ela. Tivemos que mudar a posição da câmera. E as pessoas falam, é tão simples fazer ao vivo? Sim, vai fazer. É muito simples. A partir desse momento aí, nós pegamos um checklist de tudo que a gente precisava de corrigir para o próximo. E já colocou que o ao vivo, o online, não acontece junto com o presencial mais. Nós vamos fazer a forma online, porque funciona muito bem, mas de momentos isolados. Às vezes, uma semana acontece o presencial e na outra semana, ou 15 dias depois, acontece o online. Bem mais prático. Muito mais. E aí a gente consegue dar atenção pro online. Por quê? Enquanto um estava lá apresentando, o outro estava na frente do computador respondendo o chat, prestando atenção se a voz do microfone estava realmente funcionando. Tinha hora que o microfone começava a falhar, então tinha que ficar nessa prestando atenção, tanto na apresentação quanto no online ali que tava rolando. E nesse meio tempo, deixa eu contar aqui pra vocês. Nesse meio tempo, a Juliana me contou a história
da imersão, ela ficou 2 dias comendo só pão de queijo. Lá em Brasília só tinha pão de queijo pra ela comer, não tinha outra coisa. Ela só comeu pão de queijo. Ela falou assim, pode ficar até ano que vem sem comer agora. Péssimo, péssimo. Não é o mineiro. Ela ia jantar, o que que tinha pra jantar? Pão de queijo. Foi. Tinha um santo lá perto. Mas a questão era que o cansaço era tanto que eu não conseguia sair pra jantar. Eu não tinha. No próximo eu conto a história dessa viagem, pode ser? Porque. Pode. No dia que ela não quis comer o pão de queijo, assim, que ela já tava enjoada no horário, ela comeu. Ela tomou um iogurte natural. Foi isso que ela fez. O resto foi pão de queijo. Durante o percurso, que são 10 horas de ônibus, eu escolhi comer pão de queijo para não passar mal comendo uma comida que eu não sabia. E no outro dia eu tinha que estar bem na imersão para apresentar. Então era melhor eu comer algo que eu sabia que eu não ia passar mal do que comer algo e correr o risco de passar mal. Resultado, ela passou mal. Exatamente. Não, mas eu passei mal por conta de fraqueza. Porque ela só comeu pão de queijo. Preparada com as gaúchas, né? Feijoada. Mas eu acordei no outro dia. Eu fui dormir, já era mais de 11h30 da noite. Cochilei nesse meio tempo, porque eu já tinha passado diversas coisas, desde quase perder o ônibus na rodoviária daqui de Uberaba, até ter uma obra no meio do caminho lá em Vespasiano e eu atrasar para chegar. A gente chegar na sala e ter muito mais cadeira do que a gente precisava e ter que dar um jeito nessas cadeiras para que não ficasse, a gravação não ficasse ruim. E organizar tudo ali, carregar peso e tudo mais. Então, assim, teve todo um transtorno ali na minha chegada em Brasília. Aí eu tava muito cansada, eu tive que remarcar a passagem, porque eu tinha feito um outro trajeto e eu tive que remarcar a passagem para Uberaba. Eu tava tão cansada que eu não tava conseguindo raciocinar. Eu não tava conseguindo comprar minha passagem pelo aplicativo. Mas isso tudo é porque você não comeu um arrozinho, entendeu? Você não comeu um feijão. Faltou energia. Você ficou baseada no polvilho, porque eu acho que nem queijo não deve que não tinha nos pão de queijo. Tinha só essência. só essência. Acho que foi isso que faltou. Mas foi muita coisa que aconteceu para testar se eu realmente ia fazer essa imersão, se realmente ia dar certo e se eu realmente ia ter mentalidade para chegar ali e fazer o que tinha que ser feito. Então, foi um teste mesmo de resistência. Tipo assim, você quer fazer? Então vamos ver se você vai fazer. A vida veio... Vamos ver se você vai realmente fazer isso aí. Vamos ver de qual. Vamos até onde você vai para fazer tudo isso. Então, até o mesmo preparo emocional antes da imersão, nem eu, nem o Jonathan, nós não tivemos tempo, porque o espaço abria às 8h, nós tínhamos marcado para começar às 9h, e o data show não focava, não tinha tomada o suficiente, então a gente teve que começar a reorganizar as tomadas com extensões e tudo. Então foi assim, foi chegando pessoas, a gente ainda estava terminando de organizar o espaço. Nós não tivemos tempo de preparo emocional e tudo mais ali dentro da imersão. Então, foi um teste mesmo, pra mim e pra ele, não só pra mim. Mas é bom que pro próximo, você tá preparado pra qualquer coisa. Sim. E no próximo, você pega umas bolachinhas, creme crack, entendeu? Ah, não, mas lá na imersão a gente tinha... Pão de queijo. Tinha pão de queijo também, mas tinha pãozinho de batata com franguinho, com alface e tudo mais. Tinha restaurante ali perto também que dava pra almoçar. Mas você comeu? Não. Ou então pronto. Não, porque eu não dava conta de comer ele naquele momento. Não fiz o preparo emocional, então meu corpo começou a reagir a todas as agressões que eu fiz com ele. Então, sobre isso. Ju, muito obrigada por esse papo incrível, bem demoradinho, pra quem tá aqui até agora, achou maravilhoso, com certeza. Já tá doido pra poder marcar uma sessão com você, pra poder ver como é que é. Nem que seja de curiosidade, eu tenho certeza absoluta. Então, fala pro povo por onde te encontrar, pra poder te acompanhar.
para marcar sessões? Bom, acompanhem lá pelo Instagram, Juliana E.D. Faria, D.E. Faria. E lá tem muito material já produzido e também tem o meu WhatsApp para agendar a sessão de avaliação lá no link da bio. Eu não vou passar o número do WhatsApp aqui porque não vai ter como gravar, né? É mais fácil entrar lá no Instagram. É mais fácil. Então, a Raíssa também vai deixar aí o link do Instagram para vocês Vou entrarem. deixar o arroba dela, tudo certinho. E, Juliana, para encerrar, deixe uma mensagem especial para aquelas pessoas que estão buscando a cura, mas ainda não têm coragem de dar o primeiro passo. Bom, enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, nada vai mudar. Não adianta você querer novos resultados fazendo a mesma coisa. Então, enquanto você não busca novas soluções para o problema, nada vai mudar. Vai tomando essa. Gente, muito obrigada por vocês estarem comigo mais uma vez. Se inscrevam no canal, curtam, compartilham, comenta. Se vocês tiverem dúvidas também, deixa aí no comentário que a Juliana, com certeza, ela vai tirar um tempinho para responder, tá? Então, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço muito por essa abertura de estar aqui e trazer um pouco mais desse mundo das terapias para cá. E também deixar mais um recadinho para vocês. Decidam decidir. Oh. Decidam decidir. Tem que fazer um slogan. Então, muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Oi, tô precisando. Respira. Que negócio doido, cara. Passou a dor de cabeça. E agora? Como é que faz pra me fazer isso assim? Depois eu te ensino o segredo. Nossa! E eu achei que fosse doer. Não.